Boa tarde, galera! Bora! Todo mundo tá meio com sono, né? De tarde, depois do almoço, então vamos dar uma levantada que hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é importante para todo mundo, né? Que é fidelização de clientes. A minha ideia aqui, o tempo é curto, então o que eu quero trazer? Desmistificar o que é fidelidade e o que não é na visão de um dono de restaurante. Eu já ajudei particularmente a implementar mais de 1.500 projetos de fidelização para donos de restaurante em todos os estados do Brasil, mais de 3.000 projetos para outros segmentos. Já ajudei a estimular mais de R$500 bilhão, não é meio milhão, R$500 bilhão em receita estimulada através de estratégias de fidelização. Então, a minha ideia é compartilhar um pouco desses aprendizados que eu tive aí ao longo desses últimos 10 anos focado nisso. Gente, fidelizar o cliente para vocês é uma prioridade? Se sim, levanta, por favor. Levanta, de pé, de pé, de pé. Vamos acordar, galera, vamos acordar. Aí, beleza, show de bola, estou gostando. Se fidelizar o cliente para você é uma prioridade, com certeza você tem um CPF que é dono dessa atividade no seu negócio. Toda atividade-chave tem um responsável, um CPF, não é o departamento de marketing. Tem alguém que cuida. Se você tem um responsável por cuidar da fidelização, continua de pé. Se você não tem, pode sentar por gentileza. Conforme eu já imaginava, né, que fosse acontecer, mas me assustou um pouco, porque o número foi um pouco alto. Quem tem um responsável, continua de pé, por favor. Se fidelizar o cliente no seu negócio é uma prioridade, com certeza você tem dados, você tem indicadores que medem a fidelização do seu cliente no seu negócio. Se você tem, continua de pé. Se não tem, pode sentar, por gentileza. Beleza? Legal. E se você tem fidelidade como prioridade, com certeza você destina recursos para fidelizar o cliente, né? Pessoas, você investe em campanha, você investe em premiação, em algum sistema, algo desse tipo, né? Então quem tem pode continuar de pé e uma salva de palmas para essa galera aí, ó. Bom, um pensamento muito comum, gente, sobre fidelizar o cliente é que isso não é um problema no meu negócio ou não é um verdadeiro desafio. Meus clientes voltam no meu negócio, afinal, não é mesmo? Então, o que eu preciso mesmo é atrair clientes novos. Quem aqui pensa assim hoje ou pensava no começo do dia? Sinceridade, gente. Muita gente, muita gente. Qual que é a percepção? O Marani já deu a letra sobre isso mais cedo, né, gente? Que comida e bom atendimento não garante nada. Só que isso aqui é uma armadilha que muitos donos de restaurante caem. Se a galera gostar da minha comida, do meu atendimento, com certeza esse pessoal vai voltar. A realidade é isso aqui, ó. Numa experiência livre de falhas, tá? Comida boa, atendimento bom, não aconteceu nada errado. Mas da metade dos clientes você colocou dinheiro, esforço para fazer campanha, atrair esse cliente, não vai voltar. Mais da metade dos clientes não voltam para uma segunda compra. Não bastasse isso, 20% da nossa base de clientes que estão fidelizados conosco são perdidos de forma natural ao longo de um único ano. Quando eu falo assim, não parece ser muito, mas vamos lá. Um bom cliente larga num restaurante 200, 500, R$1.000 por mês. Agora, anualiza isso aí. Vão ser 3.000, 5.000, R$10.000 ao longo de um único ano. Isso significa que ao longo de 5 anos, um único cliente perdido, você pode estar perdendo aí os seus 5, 10, 20, R$50.000 de faturamento. Quando fala assim, dói, né, gente? Aí machuca, né? Aí a gente começa a dar mais atenção para esse tema. Qual que é a percepção? Ah, Vitor, mas os meus clientes, eles já são fidelizados.
A maioria deles volta pelo menos uma vez por semana. Aliás, eu tenho clientes que vêm 2, até 3 vezes na semana. Eu tenho um cliente que até volta todo dia. Isso aqui é o que eu mais ouço e minha equipe ouve todos os dias vindo da boca de donos de restaurante. Essa é a percepção, tá? Passou algum tempinho depois de implementar um programa de fidelidade, a realidade é essa aqui, ó. Os top 10% da minha base, dos meus melhores clientes, volta uma vez a cada 3 meses. E isso acontece direto, porque o ser humano tem a tendência de superdimensionar aquilo que é bom, né? Então, se eu percebo que alguma coisa está bom, tem cliente voltando, eu imagino que aquilo ali repete o tempo inteiro, mas não é verdade. É igual aquele amigo que você não vê desde o começo da pandemia, na sua cabeça você viu ele outro dia. É aquele amigo que você viu tem 1 ano, na sua cabeça faz 1 mês. Isso acontece o tempo inteiro. Então, quem está com a barriga no balcão tende a cometer muito esse erro sobre a percepção. Aí vocês devem estar pensando, mas esse japonês é mentiroso. Porque se isso fosse verdade, o meu restaurante já teria quebrado com certeza. Só que por que isso não acontece? Por que o seu restaurante não quebrou, continua de pé? Porque isso aqui que eu estou apresentando, gente, é a realidade para todos os negócios. Então, a notícia parece ser ruim sobre as estatísticas, mas a boa notícia é que isso acontece em todos os negócios. Então, se você começar a fazer um trabalho hoje, você larga muito na frente da média, né? E como a gente sabe, a média está lá embaixo. A maioria dos donos de restaurante não priorizam fidelização. É só vocês perceberem quantos % do pessoal que continuou de pé até o final? 5%? 3%? Talvez menos, né? Então, todo mundo viu aqui, né? É brutal. Todo mundo acha que é importante, mas na hora de fazer o trabalho, os donos de restaurante não estão fazendo. E da mesma forma que para muitas coisas recentes a gente não dava o nível de atenção devido, né? Hoje fazem parte do nosso dia a dia e a gente não consegue se ver sem trabalhar, sem ter isso aqui. iFood, WhatsApp, Instagram. Eu aposto que para a maioria absoluta de vocês são ferramentas indispensáveis para a gestão do negócio de vocês do dia a dia. Mas, gente, vamos voltar 10 anos atrás no tempo. Não tinha nada disso aqui nem existia. Olha como a realidade muda num piscar de olhos, né? E a tendência é que com a tecnologia as coisas acelerem cada vez mais. E com o custo de mídia subindo todo santo ano, a fidelização ela entra como uma tendência inevitável em qualquer indústria quando se trata de marketing. Isso vai acontecer com todo o negócio, em todas as indústrias. Eu vou trazer exemplos, vocês já vão entender. Eu não conheço empresários falando, Vitor, mas está cada ano mais fácil e mais barato atrair leads para o meu negócio. O que eu vejo é um chororô da galera, cara, está cada vez mais difícil e caro investir em clientes novos. Não é isso que vem acontecendo? Gente, eu não sou contra marketing, eu não sou contra aquisição de clientes, aliás, eu invisto muito dinheiro para atrair clientes novos também. Só que o que acontece? O marketing gera venda, a aquisição de clientes gera venda, mas o que gera lucro é CRM, né? Vocês já devem ter ouvido essa sigla hoje, né? Que é a sigla para Customer Relationship Management, que é o quê? Um sistema de gestão de clientes. É eu ter uma base de dados dos meus clientes em que eu vendo de forma proativa para eles. O Marani estava falando aqui sobre a relação do CAC, do LTV, né? Do custo de aquisição de clientes e do quanto o cliente deixa de receita para o meu negócio ao longo do tempo. Se vocês não medem isso no negócio de vocês hoje, deveriam, porque essa é a relação mais importante de todas no marketing. Quanto menor o meu custo de aquisição e quanto maior o meu lifetime value, quanto tempo o cliente fica na minha base, quanto tempo o cliente gasta de dinheiro ao longo do tempo, mais saudável é o meu negócio.
Então, mais rentável vai ser o meu negócio. E aqui, a gente desenvolveu na Fidelize uma matriz que mostra a maturidade estratégica de marketing e vendas na perspectiva de negócios de varejo. No estágio 1, a gente tem o que a gente chama de marketing de esperança, né? Já ouviram falar no termo? É o empreendedor que abre as portas do negócio, do restaurante, e espera o cliente chegar. Maravilhoso, né? E aí, no limite, esse empreendedor até faz algumas ações, mas ele não tem o hábito de medir o resultado das ações. Então, ele faz uma ação e espera que aquela ação surta bons resultados. Porém, como ele não mede se a ação foi boa ou não foi, nem aquilo que é bom ele escala. Vocês viram o Marani falando hoje? Eu erro muito. Só que quando dá certo, o que eu faço? Eu escalo. Né? Então, assim, por que a maioria das empresas quebram? Né? O pessoal trouxe aqui o dado que 80% das empresas que nasceram na pandemia quebraram. Porque nunca saem dessa fase aqui, da esperança. Você não pode ficar aqui. Você tem que subir de nível. No nível 2, a gente tem o que a gente chama de perseguição. Ou, se a gente for usar outro termo, pode ser a caça. Que é o quê? Eu ir atrás do meu cliente. Eu não fico esperando o cliente chegar em mim. Eu, de forma proativa, vou atrás dos clientes que podem trazer rentabilidade aí para o meu negócio. E no nível 3, eu estou no nível do cultivo. Eu não só atraio clientes novos, mas eu cuido muito bem daqueles clientes que já compraram no meu negócio pelo menos uma vez. Afinal, o Marani acabou de falar, fidelizar um cliente custa de 5 até 7 vezes menos do que você atrair um cliente novo, segundo Philip Kotler, que é o papa do marketing que o Marani já citou aqui hoje. Então é muito mais barato e muito mais fácil vender de novo para um cliente que já conheceu o nosso estabelecimento. Mas por que pouca gente está fazendo isso? É uma boa pergunta, né? Talvez por falta de consciência do tipo de resultado que eu posso ter no meu negócio. Fazendo uma analogia, é como se eu fosse pescar. No nível 1, eu estou lá com a minha varinha na beira do mar, e estou esperando que alguma coisa boa aconteça. Pode vir um peixe, pode não vir nada, pode vir uma sacola de plástico, uma PET, pode vir um peixe indesejado, que acontece muitas vezes, mas fato é, quando a gente pesca de vara no mar, a maior parte do tempo a gente fica fazendo o quê? Esperando. Agora, no nível 2, o empreendedor está um pouquinho melhorzinho. Ele já ganhou um dinheirinho, então foi lá e comprou um barquinho, uma rede. E aí ele adquiriu um pouco de conhecimento e ele já sabe aonde tem peixe. Quais áreas que tem a maior tendência de ter concentração de peixes. Então ele vai lá e joga a rede e tem muito mais facilidade, né, de conseguir resultados. O único problema é que aqui eu também posso ter um concorrente que também comprou um barquinho e que também está jogando rede. Esse é o motivo pelo qual o custo de mídia sobe todo ano. Porque, alguns anos atrás, poucos estabelecimentos faziam a ação de mídia paga no Google, de mídia paga no Facebook. Conforme mais gente vai fazendo, o custo vai ficando mais difícil, e a competição vai ficando mais acirrada. Né? Natural que isso aconteça. E no nível 3, pode dar um pouquinho mais de trabalho no começo, mas o que eu faço? Eu crio tanques e eu cultivo os meus peixes. Qual que é a melhor notícia de todas? Os tanques são meus. Então, o meu concorrente não pode ir lá e pescar. É a minha base de dados, são os meus clientes que estão ali. E aí, toda vez que eu estiver precisando vender mais, eu posso ir lá num tanque, jogar uma rede e pescar. Muito mais fácil, né, gente? Do que pegar uma vara ali e ficar sofrendo tanto, né, para conseguir uma venda. E uma notícia melhor ainda, você não precisa subir de escada, degrau por degrau. Você tem que passar do nível 1 para passar para o nível 2 para chegar no nível 3.
Hoje em dia, existem sistemas, existem soluções que funcionam literalmente como se fosse um elevador, que eu posso subir direto do nível onde eu estou, mesmo que eu esteja lá embaixo, direto para o nível 3. E é muito mais fácil do que vocês imaginam. Olha só, quando eu estou no nível 3, basicamente o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho de segmentação e organização da minha base de dados. Então eu vou organizar na minha base de dados quem é cliente que é novo, que acabou de comprar recentemente, quem é cliente que acabou de comprar, nunca tinha comprado, é a primeira vez que está comprando o meu negócio, quem já tem vários dias que não compra, quem é VIP, que compra muito, compra sempre, é fã do meu negócio, indica o meu negócio, quem é o cliente que frequentemente vem no meu estabelecimento, quem está fazendo aniversário no mês. Gente, nada revolucionário. Arroz com feijão que funciona. Uma simples segmentação dessa base, eu falando assim, é muito difícil de imaginar uma ação legal para aniversariante. É muito difícil de pensar que vale a pena eu oferecer uma vantagem para o meu cliente voltar, aquele cliente que já não voltava, já não volta tem 3 meses, 6 meses, tem 1 ano que esse cara não volta no meu restaurante, ele está comendo em outro lugar. Então esse cliente você já perdeu. Então assim, mas vai ter um custo. Que custo? Você só vai ter um investimento se o cliente voltar e comprar no seu estabelecimento. Você não vai pegar e distribuir algo para ele à toa. Se ele vier comprar, ele vai ter uma vantagem para consumir no meu estabelecimento. Então, falando assim, não parece ser coisa de outro mundo. E não é, gente. É simples assim e funciona muito. E olha só, vocês podem não ter percebido, mas a fidelização, programas de fidelidade, já fazem parte da nossa realidade. Quem é que veio de avião? Bastante gente. Eu tenho certeza que a companhia aérea que vocês voaram tem um programa de fidelidade, um programa de milhas. Né? Quem veio de fora, de carro ou de avião, está ficando no hotel provavelmente. Eu aposto que o hotel que vocês estão tem um programa de fidelidade também. Banco e operadora de cartão. Vocês sacaram um cartão para pagar alguma coisa. Me falem, qual banco, qual operadora de cartão que hoje não tem milhagem, cashback? Vocês já viram empresa de investimento financeira fazer alguma coisa para dar para o cliente? Gente, vocês já viram banco dar alguma coisa de graça para o cliente de verdade? Vocês acham então que eles estão rasgando dinheiro e oferecendo dinheiro de volta para o cliente? Ou estão fazendo isso porque é estratégico, faz o cliente gastar mais no fim do dia? Não é? Posto de combustível, quem abasteceu o carro? Eu aposto que o posto que vocês abasteceram tinha um programa de fidelidade ou de cashback. E aí vocês estão fazendo compras no dia a dia, no mercado, em sites, em aplicativo. Todo mundo está tendo um programa de fidelidade também, né? Incrível! Se você não participa, você não é todo mundo, tá? Você é a exceção, porque a maioria dos brasileiros estão participando desses programas. Você pode não participar, mas a empresa do qual você compra no dia a dia já tem um programa de fidelidade. Ou muitas empresas que você compra já tem um programa de fidelidade. E eu me arrisco a dizer que muito, muito em breve isso vai acontecer para todo o varejo alimentar. E já está acontecendo, tá? Todas essas marcas que são conhecidas de vocês já estão jogando o jogo do nível 3. Se vocês pararem para ver papos com os executivos de marketing dessas companhias, eles estão extremamente preocupados em engajar o consumidor e extrair o máximo de cada cliente. Por quê? Porque isso vai possibilitar eles conhecerem melhor as preferências do consumidor, mas, sobretudo, otimizar a relação de CAC e LTV para que eles tenham competitividade a longo prazo. Quando a gente olha para as 2 maiores varejistas do mundo, que são Walmart e Amazon, a principal métrica de negócios que eles medem para medir o sucesso e o progresso do negócio deles, sabe qual é? A taxa de retorno por cliente.
Eles estão medindo se o cliente está voltando ou não. Isso é um indicador se eles sabem se o negócio deles está indo para frente ou se é um ponto de preocupação no negócio deles. Entre as top 10 maiores varejistas do mundo, todas têm um programa de fidelidade. Todas. Então, para mim, isso é uma tendência irreversível e inevitável. É só uma questão de tempo para acontecer. Eu trouxe aqui um gráfico, né, que eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, que mostra, na vertical, o tempo que o cliente demora para fazer uma visita e outra, e aqui as visitas que ele realizou ao longo do tempo. Então, ó, aqui eu tenho um cliente que está comprando desde 2019 e está comprando até 2023. Logo no começo, esse cliente recebeu um estímulo para voltar para uma segunda compra. Então, o que aconteceu? Ele voltou rapidinho. Só que não muito tempo depois, ó, ele ficou quase um ano sem comprar. Aí esse cliente foi recuperado. E aí depois ele ficou aqui de novo, mais de 100 dias sem comprar. Foi recuperado. Olha que maravilha o que aconteceu depois. Uma visita atrás da outra. Então, quando eu falo que CRM é o que gera lucro, é isso aqui. Porque se você não tivesse uma estratégia para fidelizar o cliente, provavelmente esse cliente não teria voltado tão rápido aqui, e aqui você já teria perdido ele, e todas essas visitas aqui já era. Isso aqui é um exemplo de um cliente na base de dados. Um outro exemplo. Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né? Ele demorou mais no começo para voltar, depois de novo, depois de novo, depois de novo, vários estímulos. Mas olha a compactação de frequência que aconteceu depois. Esse é o lucro que muitos de vocês não estão pondo no bolso, quando vocês não têm uma estratégia para fazer o cliente voltar. Olha esse outro, que curioso. Esse cliente já veio, gostou, continuou vindo numa regularidade legal e do nada ele ficou quase um ano sem vir no estabelecimento. Aí ele pegou, voltou e o que aconteceu com o comportamento dele? Praticamente repetindo o padrão que ele já tinha anteriormente. Mais um exemplo aqui. Muito parecido. Gente, isso aqui é o impacto que o negócio de vocês pode ter quando você compacta a frequência do cliente no seu estabelecimento. Então, aqui, eu estou mostrando os dados, inclusive, de todos os gráficos anteriores, foi do Alessandro da Hanada Temaqueria. Levanta aí, Alessandro. Fazendo um baita trabalho aí de fidelização. E olha só, o Alessandro era literalmente o camarada que o restaurante dele voltava os melhores, os top 10% melhores voltavam uma vez a cada 3 meses. A maioria da base fidelizada voltava uma vez a cada 6 meses. E olha o trabalho que ele está fazendo aqui, ó. Já tem 6 meses que ele tem recorrentemente 200 a 400 clientes fazendo 2 ou mais visitas por mês. Sabe o que significa? Que ele está arrancando do bolso do cliente, em um mês, o que levava 1 ano para ele arrancar. Isso dos melhores clientes. Mas olha que maravilha aqui os clientes que estão fazendo mais de 5 visitas por mês, quanto que eles estão deixando. Quando mostra dessa forma, beleza, mas esse cliente está... Eu estou tendo que dar muito prêmio, muito estímulo para esse cliente, mas olha a receita que ele está deixando no meu negócio. Olhando assim, não dói tanto mais assim, né? Então, gente, dá resultado. Tenho que fazer um investimento? Tenho um trabalho para ser realizado? Sim, mas é esse tipo de resultado que você pode ter no seu negócio quando você faz um trabalho, né? Então, ele está fazendo um trabalho para estimular os clientes a fazerem mais de uma visita por mês. E nessa única estratégia, em uma unidade dele no restaurante Barueri, ele vai faturar mais de R$1 milhão só nesse ano. Só em 2023. Entre 1 a 1,5 milhão a gente está estimando. Só com essa única estratégia de compactação de frequência. A única coisa que eu tenho que fazer é gerar estímulo e reconhecer o cliente para ele vir mais vezes no meu estabelecimento. E olha que legal, eu convidei o Warley da Sacada Lounge. O Warley está por aí? Opa, Warley, e aí? O Warley veio lá de Medicilândia, no Pará. Sabe a estratégia que o Marani estava falando da raspadinha?
A gente implementou exatamente a mesma estratégia no restaurante do Warley. Com 2 meses, ele dobrou o faturamento dele na época. Uns 2 anos atrás, mais ou menos. Toda visita o cliente ganhava um benefício para voltar em menos de 15 dias. Pô, Vitor, mas dando prêmio pra caramba. Mas é um prêmio se o cliente voltar. O prêmio mínimo, se eu não me engano, era uma Coca-Cola. Mas ele dava porção, dava hot roll, um restaurante japonês, né? E olha que legal. Ele implementou essa mesma estratégia que o Alessandro está fazendo agora, né? Mês passado. E ele dobrou o faturamento dele em 1 mês. Em 1 mês. Então, esse é o impacto que vocês podem ter no negócio de vocês que vocês não estão enxergando. É o dinheiro que já está ali, é o cliente que já está comprando. E falando de fidelização para restaurantes, eu tenho 2 perfis majoritários. Eu tenho aquele restaurante de dia a dia, né? Ou pode ser um café, uma sorveteria, mas que o cliente vem com uma recorrência alta, ele vem com uma frequência bem boa, né? Isso é bastante comum nos restaurantes self-service, marmitaria, que é aquele restaurante bem de dia a dia, né? Que o cliente volta muito. E aí esse cliente geralmente tem uma clientela bem concentrada nos arredores do negócio. E eu tenho também os restaurantes casuais, aqueles que o cliente volta, demora um pouquinho mais para ele voltar. A minha clientela está bem mais pulverizada, eu tenho clientes inclusive vindo de outras cidades, de bairros mais distantes, né? O meu estabelecimento eventualmente é até um atrativo, o cliente vem de longe para consumir no meu estabelecimento, né? Então são os 2 perfis principais que eu vejo. E aí, aqui é um exercício para vocês verem aonde o restaurante de vocês está localizado dentro dessa matriz. Então, assim, na parte de baixo aqui, eu tenho aqui a repetição de compra de baixa para alta. E na vertical, eu tenho uma percepção, uma atitude em relação à minha marca, ao meu restaurante, negativo ou positivo. Pode ser neutro também, tá? Quando eu tenho uma percepção negativa, uma atitude negativa e uma frequência baixa, eu tenho uma fidelidade inexistente. Então, provavelmente, o meu estabelecimento vai quebrar em breve. Tá? Isso aqui não tem como escapar. Agora, posso ter uma frequência de compras alta, mas a atitude em relação à minha marca não é tão legal. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma falsa fidelidade. Não é porque o meu cliente está vindo com frequência no meu estabelecimento que ele é fiel à minha marca. Às vezes é pura conveniência mesmo, ele não encontrou uma opção melhor naquele momento e por isso ele está visitando o seu estabelecimento. Aqui, na parte de cima, eu tenho o cliente que tem uma atitude super positiva em relação à minha marca, mas a frequência de compra não é tão legal assim. Então, é aquela fidelidade latente. Sabe aquele restaurante que dá água na boca, instagramável, que tem 50, 100 mil seguidores, bomba nas redes sociais? É esse aqui. Que o dono pega e fala assim, gente do céu, se 5% dos meus clientes comprassem uma vez a cada 3 meses, eu estava rico. Mas isso não necessariamente acontece. Por quê? É atitude positiva, mas o cliente não está necessariamente voltando. E o que todo mundo deveria mirar é o quê? Uma fidelidade sustentável, em que a frequência de compras ela é muito alta e a atitude em relação à minha marca também é muito boa. E o que acontece geralmente, gente? Quem tem um restaurante de dia a dia, a maioria dos estabelecimentos estão aqui, numa falsa fidelidade, achando que o cliente gosta muito do meu estabelecimento. Beleza? E o cliente que tem um restaurante casual, a maioria está aqui, fidelidade latente. A atitude é muito boa, mas isso precisa precisa virar compras no meu estabelecimento. Porque curtida, como todo mundo sabe, não paga as contas, não é mesmo, gente? E a estrelinha ali é o que todo mundo quer alcançar e o abacaxi é o que tem que ficar distante, né? Falando um pouco sobre o que é e o que não é fidelização, fidelidade, gente, não é ficar dando prêmio à toa para quem voltaria de toda forma. Se eu pegar e conversar com a maioria dos donos de negócios, a maioria acha que fidelidade é um luxo que empresas grandes, que podem ficar dando prêmio, fazem. É porque não tem noção do que está falando. Porque ninguém fica dando nada à toa. Existe aquela famosa frase, né? Não existe almoço grátis, gente. E vocês não têm que dar nada de graça. O cliente ganha quando ele é
recompensado por ele já ter consumido várias vezes no seu estabelecimento. Ele não está ganhando isso à toa. Fidelização não é sobre a sua percepção individual, sobre o que você acha que sabe sobre o comportamento dos seus clientes. Gente, aqui eu vou citar um caso aqui de um piloto que a gente fez com uma das maiores redes de restaurante desse Brasil. Não vou citar nomes aqui, mas gestores super profissionais, faturamento nas centenas de milhões de reais, se não chega a bilhão. Coisa grande, tá, gente? A percepção dos gestores em relação ao comportamento dos clientes estava errado nos 100.000%. Estou falando de gestores super profissionais, gente de calibre grande. Então, se essa galera grande erra com relação à percepção, não confiem no que vocês acham que sabem sobre o comportamento dos clientes, vocês precisam medir isso. Então, a fidelidade não é baseada na percepção, ela é baseada na realidade do que de fato acontece no estabelecimento de vocês. Fidelidade não é sobre microgerenciar situações e querer sair ganhando em todas elas. Eu vejo um monte de projeto dar errado porque o dono do estabelecimento simplesmente sabota. Ah, mas esse cliente aqui ele já vinha todo dia e ele não está gastando mais, então eu estou dando prêmio à toa para ele. Você pega uma situação que você não está ganhando, que o cliente eventualmente está levando vantagem, e você traduz isso como sendo a realidade para todos os estabelecimentos. Isso acontece todos os dias com a gente. Todos os dias a gente tem que convencer, não, você não está tendo custo, você está tendo lucro. É super comum isso acontecer, tá, gente? Então, não microgerenciem situações. Eu vejo muito empreendedor cometendo esse erro para tudo quanto é investimento. Ah, mas eu fiz a revista aqui e veio um cliente super top que lia a revista aqui e agora ele é VIP no meu estabelecimento. Aí, por causa de um cliente que veio, você quer justificar aquele investimento de 10 mil reais que você fez num anúncio que trouxe um cliente bom. E você quer falar para você mesmo que aquilo foi bom, ainda você repete aquela campanha. Então, não microgerenciem situações. Olhem pela média. Fidelização não é ficar enviando spam para o cliente, forçando a barra no melhor estilo spam. É sobre criar laços afetivos. É sobre criar relacionamento com o cliente visando ao longo prazo. É fazer com que o cliente se sinta especial. Gente, nos dias de hoje, o que o ser humano está mais carente é de atenção. É de atenção. Quantas vezes não acontece de os nossos clientes darem feedbacks que assim, é descomunal. O cliente fica super, super feliz porque o restaurante lembrou do meu aniversário. Porque nem a minha mãe, minha namorada, meu marido me deu nada. Mas o restaurante lembrou de mim. Mesmo que esse cliente não volte no estabelecimento de vocês, olha o impacto, olha o vínculo emocional e o relacionamento que vocês estão criando com esse cliente. Isso é poderosíssimo nos dias de hoje, porque o ser humano está carente, gente. E voltando lá para o meu pensamento inicial, né? Fidelizar o cliente não é um problema, é um desafio no meu negócio. O que eu preciso é atrair clientes novos. Pode até ser verdade, mas eu tenho um convite para quem pensava dessa forma, pensar de uma forma um pouquinho diferente. Apesar de fidelizar os clientes não ser um problema, eu estou deixando dinheiro na mesa. E sabe qual é a ironia do marketing de fidelização? São justamente aqueles clientes que têm um cliente já fiel, que tem certeza que não precisa e não precisa mesmo, porque está vendendo muito bem. São os que mais podem se beneficiar com uma estratégia de fidelidade. Porque eu tenho uma brincadeira, né, que eu falo sempre para o meu time, e eu sempre falo aí em podcast, palestra, que não tem estratégia que vai funcionar com o seguinte: eu dar 10 pizzas ruins para o cliente ganhar uma de graça. Isso não acontece, gente. Então, se o produto e serviço for ruim, não tem nada que resolva. Não vai ser um programa de fidelidade, um e-mail, um relacionamento, uma mensagem no WhatsApp que vai trazer esse cliente de volta.
Então, quem mais pode se beneficiar é quem está muito bem agora e não está precisando. Essa é a hora de vocês olharem para isso. Por quê? Porque hoje pode não ser um risco no negócio de vocês, porque a barra está baixa, porque ninguém está fazendo. Porque a hora que todo mundo estiver fazendo, isso pode se tornar um risco, porque você está atrás. Enquanto eu não tenho base de dados nenhuma, ao longo dos últimos anos, eu construí uma base que pode salvar o meu negócio. Quem um dia imaginou ter uma pandemia, gente? Isso foi o que salvou o restaurante do Alessandro. Porque mesmo de porta fechada, ele continuou vendendo muito bem, ele até abriu outras unidades durante a pandemia. Ele dobrou o faturamento dele durante a pandemia. Loucura, né? Por quê? Porque ele estava dando atenção para os clientes dele. Coisa que ninguém estava fazendo, porque ninguém tinha um contato do cliente. E não precisou ficar fazendo oferta, é só falar, estou aqui, meu restaurante está funcionando, estamos seguindo as medidas de segurança, está tudo certo, e você pode pedir com segurança aqui no meu estabelecimento. Foi isso que ele fez. Nada de outro mundo. Então, muita gente não leva em consideração, mas eu costumo dizer que programa de fidelidade, investir em fidelização, pode servir como uma espécie de seguro. Você pode até não querer comprar o seguro. Quem aqui compra seguro porque quer de carro, de vida? Ninguém quer usar o seguro nunca. Mas a gente nunca sabe o dia que a gente pode precisar disso. Então, fidelizar o cliente, é isso aqui. É um seguro que vocês podem estar fazendo a longo prazo no negócio de vocês. Gente, fiz aqui uma brincadeira, né? O evento se chama A Sua Escalada Rumo ao Topo. E eu quero ver todos vocês aqui, no que diz respeito aqui à maturidade estratégica de marketing e venda, está aqui também no topo. É muito mais fácil do que vocês imaginam. Por quê? Não é só uma questão de faturar mais, de lucrar mais no meu negócio. É de ter liberdade. O restaurante ele não pode ser uma cadeia de porta aberta. Ele tem que ser um negócio que vocês desfrutam. E, ao investir em fidelização, vocês estão o quê? Assegurando uma maior previsibilidade de vendas. O pessoal falou aqui de equity. Se vocês tiverem uma estratégia, tiverem dados em relação à fidelização de vocês, o equity da empresa de vocês aumenta. O valor de mercado da empresa de vocês aumenta só por causa disso. Por quê? Porque ninguém tem. Você é o único restaurante, um dos poucos, que na sua região vai ter isso aí. Então, inclusive, ajuda a aumentar o valor do seu negócio a prazo. Mas o principal, gente, eu quero ver vocês ricos, eu quero ver vocês prosperando, eu quero ver vocês tendo liberdade, sem aquela coisa de todo santo mês matar um leão por dia, né? É de ter mais previsibilidade, não ter que ficar louco atrás de campanha, investindo o almoço para pagar a janta. É isso que vocês podem conquistar tendo uma boa estratégia de fidelização, gente. E te vejo no topo, hein?